Toda empresa quebra crescendo. Então, porque o custo operacional do crescimento é muito grande. Todos os nossos produtos hoje eles são extremamente compatíveis com todas as moléculas que a gente tem, seja herbicida, seja fungicida, outros inseticidas, né, onde a gente consegue fazer essa casadinha de aplicações, né? Eu brinco que tem uma distinção do pequeno e para o grande produtor. Para o grande, tudo é investimento. E para o pequeno, que é mais tradicionalista, tudo é custo. Eu brinco muito com meu pai, sabe? Meu pai é da cabeça dele, tudo é custo. Fala moçada, a gente começando mais um podcast hoje aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem interessante para não só agricultores, mas como pecuaristas também. Hoje está comigo aqui o Corel, que é agrônomo também, e a Anne Larissa, agrônoma também. A gente vai falar sobre agrobiológica e também sobre soluções biológicas para agricultores e para pecuaristas, um geralzão para o agronegócio em geral, né? Tudo bem, Corel? Tudo bem, Anne? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui. O intuito da nossa conversa justamente é esse, né? Desmistificar um pouco o uso do biológico, né? Dentro do agro é o segmento que mais cresce nos últimos 4 anos aí. E a gente está aqui para sanar qualquer dúvida, falar um pouquinho da companhia, da história, da nossa história. E estamos à disposição sempre aí. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar perto de pessoas como você, que incentivam o agro, né, que fomenta o agronegócio no Brasil, que apresenta a verdadeira realidade, né, que não é esse bicho papão que muitos promovem. Com certeza, aí, né? É verdade. E obrigado também por estar aqui, Anne. Obrigada a você, viu, Rodrigo? Não é de hoje a nossa parceria, né? Já Verdade, vem aí de algum tempo já. E aí nós estávamos ensaiando essa vinda que deu certo. Que ensaio grande esse! Peço desculpa, mas ultimamente a agenda está um pouquinho... Mas deu certo. O importante é que já deu certo. Aqui, vamos... E além de falar tudo isso que o Corel falou, a gente falar um pouquinho da nossa região, né? De como que os produtos biológicos eles têm entrada aí, como que a gente tem trabalhado aqui na região também. Sim, show de bola. E vamos falar um pouco sobre as soluções biológicas em geral, mas antes de tudo é justamente isso, criar uma voz do agronegócio aqui no nosso canal, é justamente dar oportunidade para todo mundo, para a gente poder criar essa voz, que eu martelo e eu acho que é sempre interessante a gente falar, que para a gente estar numa região, no norte, a gente é muito massacrado, assim, né? Bate muito na gente aqui, né? O pessoal de fora que eu falo, nós somos do lado do sul e tal, da região sudeste embaixo, então o pessoal vem falar do norte aqui sem conhecimento de causa, e nós somos daqui, nós vivemos aqui, nós sabemos o que está falando aqui, então é interessante a gente mesmo falar dos prós e dos contras nossos aqui da nossa região. Então você está aqui na região faz muito tempo, Corel? Se for pensar na região norte, há mais de 10 anos, né, trabalhando. Você veio do Sudeste também, né? Do Sudeste, interior de São Nós Paulo. Nós somos da mesma região, né? Itiutaba, Tupaciguara, que é a região ali. Você já é paraense já. Eu sou paraense, então eu já estou aqui, né, um já pouco estabelecida. Mais do que vocês, né? Já chegou. Mas antes de mais nada, Corel, antes de a gente falar de soluções biológicas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre agrobiológica. Quem que é essa empresa e como que ela está no mercado e quanto tempo que ela está no mercado, né? De onde que ela surgiu? Eu pegando um gancho rapidamente do que você falou de fomentar a região, eu sou um grande defensor do Pará, porque aqui tem um misticismo, né, por ser Pará, Amazônia. Sim, então tem um preconceito maior do que as demais regiões. E eu falo que eu sou um grande pulverizador da realidade, porque eu morei aqui em Paragominas, aqui perto, por 2 anos, então eu realmente vivi a realidade do agro no Pará. E aí a gente tenta levar a informação lá para baixo, que é diferente do que o povo imagina. Mas falando um pouco da agrobiológica, a agrobiológica é uma empresa, né, que nasceu aí no interior de São Paulo, lá na região de Leme. O fundador dela, o Rafael Garcia, é um agrônomo, né, um entusiasta da microbiologia do solo. O pai dele também é uma grande influência do Brasil nesse sentido. E ele nasceu com a ideia do on-farm, né, de promover o agricultor a produzir o seu próprio micro-organismo na fazenda. Então ele foi, querendo ou não, pioneiro nesse segmento, uma empresa pequena, uma empresa familiar, teve um crescimento bastante exponencial, principalmente
do advento da Helicoverpa armígea, né, que na época tinha apenas um produto que controlava, que era a base de micro-organismo, e foi multiplicado, e ele começou a empresa daí. Em um determinado momento, em torno de 4 anos atrás, um fundo de private equity chamado Pátria, né, um dos maiores fundos aí da América Latina, adquiriu a maior parte das cotas da companhia, né, dentro de uma estratégia do Rafael de levar a empresa para um âmbito nacional e no futuro próximo, quem sabe até atuando na América Latina, porque outras empresas do Pátria, do segmento agro, também atuam na América Latina, né, então a intenção da companhia sempre é expandir. Ele vendeu, o Pátria hoje é controlador da empresa, o CEO Rafael ainda continua na presidência, né, ele atua como CEO, sócio e CEO, mas a vinda do Pátria foi justamente para aportar esse crescimento e deixar a empresa aí operante a nível nacional. Sim, sim. E a agrobiológica já está no Pará desde que você veio para cá ou não? Foi depois que... Não, eu vim... Quando eu morei aqui, eu trabalhava por uma outra empresa, né, um grupo indiano, então eu brinco que a minha vida, toda a minha trajetória foi compra e venda de soja, que eu trabalhei numa trade, e empresas químicas, né, revendas ou multinacionais no segmento químico. E uma pessoa que trabalhava comigo nessa empresa, que hoje é o nosso diretor comercial Brasil, o Killer, ele foi, assim, logo quando o Pátria recente adquiriu a empresa, ele foi para ser diretor de negócios lá e ser um fomentador desse projeto de expansão. Ele me fez o convite, eu saí da empresa onde estava, né, e fui topar o desafio junto com ele de crescer a companhia. Então ela atua. Isso já faz quanto tempo aqui? 3 anos. 3 anos. 3 anos, Como ela estava num projeto de expansão, a gente não tinha uma estrutura comercial na regional que a gente chama Cerrado Leste, que pega do Tocantins, Bahia, o Mapito inteiro e vai até a regional Especialidades, que é o Nordeste lá, o projeto do Cealba, Petrolina, Uva de Mesa. Então, quando eu entrei, tinha pouquíssimo faturamento, apenas 2 clientes ativos e 2 pessoas. Então, eu vim justamente para trazer o acesso que eu tinha, né, o conhecimento com a região, para estruturar todo o time. E aí nós começamos praticamente que do zero. E te confesso, embora tenha saído do Pará, foi o último lugar de expansão que eu vim quando a gente estruturou a regional. Porque os nossos maiores acessos na época do químico, na época de trade, era Maranhão, Piauí, Tocantins e sul do Pará. Então, como eu tinha um maior acesso lá, assim que eu assumi a regional, eu optei, né, de forma estratégica por crescer ali mais em torno de onde eu estava, que eu ficava sediado em Palmas, e aqui foi o último lugar dentro da nossa estratégia de crescimento, mas não menos importante do que área nenhuma, porque você sabe, né, a gente tem uma dificuldade logística, né? A gente não tinha uma estrutura logística para atender aqui. Você sabe que esses projetos de expansão, o custo operacional disso é muito grande, então por essas regiões a gente ter um acesso maior e o ticket médio dos produtores são maiores, nos 2 primeiros anos a gente estruturou, até porque eu falo que é muito importante você crescer. Tem uma pessoa que foi gestora minha, a Adriana, na outra empresa que eu trabalhei, ela sempre falava, toda empresa quebra crescendo. Então, porque o custo operacional do crescimento é muito grande. A gente, de forma estratégica, a gente falou, onde hoje a gente tem mais oportunidade de negócio, pensando em ticket médio, né, documentação e tudo mais, era no Mapito. Então a gente cresceu, estruturou o Mapito. Eu cresci, estabilizei o faturamento do Mapito, vamos para Luiz Eduardo, que é um mercado de grandes contas, mas já quebrou muita gente também, porque é um mercado de crédito um pouco mais estressado e tudo mais. Então a gente estruturou a Bahia. Quando eu estava com ali, vamos dizer, o sul da região norte do Brasil, da região norte aqui, o sul da região norte, estruturado, aí nós optamos por crescer aqui em cima, né? E hoje é um dos maiores focos dentro da regional Cerrado Leste, é estruturar o crescimento aqui, porque a oportunidade tem demais. Aqui é um mercado de outras culturas, né? Quando eu trabalhava aqui,
a gente não ouvia falar de gergelim, muito pouco safrinha. Sim, por conta já de começou chuva. agora. Hoje, olha, o boom, né? 3, 4 grandes grupos compradores e fomentadores do negócio já estão aí. Então a gente estruturou a região aqui por último, mas hoje é o foco nosso, crescer, principais aqui. É crescer aqui. E a Anne, você já está desde o começo dessa levada aqui no Pará, como é que foi sua entrada, sua história com a agrobiológica? A minha história com a agrobiológica, né, apesar de estar aqui há mais tempo do que vocês, mas já a minha história é muito mais recente do que se imagina, né? Eu tô há pouco mais de 10 meses, né, quase completando o ano de casa, né? Tivemos um colega que foi antecessor a essa posição que eu assumo hoje, mas eu tô na agrobiológica desde o início de dezembro do ano passado. Então, também vim, né, de um mundo de químicos, né, para os biológicos. Biológico. Então, digamos assim, que eu saí de uma zona de conforto que eu já estava ali há pouco mais de 5 anos, e aí vim integrar o mundo dos biológicos aí desde o finalzinho do ano passado. Show. Um desafio muito bom, né, onde a gente tem aqui alguns acessos, né, e alguns braços para nos ajudar, mas que é bem mais novo. O Pará ainda tem muito para crescer no biológico? Tem muita coisa para fazer, né? Quando eu entrei na agrobiológica, nossa conversa foi essa, né? Realmente levar todos os acessos, né? Todos os produtos a todos os acessos. E aí a gente fala muito de soja, de grandes culturas, né? Como soja, milho, gergelim, como o Coarel falou. Mas hoje a gente também tem aí outras culturas a serem exploradas, com o produto biológico também. Açaí, né? A gente então tem diversas muita coisa. culturas. Porque hoje pensa em agricultura, o pessoal hoje está muito ligado a soja e milho, né? Exato. E agricultura, cara, tem um mundo aí de trabalho. E assim, um pouco do que nós conversamos, né, já anteriormente, Sim. A agrobiológica, ela tem o seu foco, sim, nessas grandes culturas, mas hoje a gente tem essa oportunidade, como o Coarel falou, de outras culturas, como o açaí, o dendê, como a fruticultura, né, o cacau, o cupuaçu, que são culturas de muita abrangência aqui na nossa região, né? Então, rodando um pouco mais, eu estou conhecendo, né, outras oportunidades. Não, show de tem bola. uma história engraçada minha falando de outras culturas, assim, que eu assumi, né, como regional até então, na época, a gente foi estruturar o mercado do projeto do Vale do São Francisco, né, uma região ali que tem mais de 50 mil hectares de uva de mesa, né, então uma uva padrão exportação, mercado europeu, o único lugar no mundo que faz 2 safras, é irrigado e tal, tem toda uma questão climática, enfim, que deixa a uva com teor de brie melhor, mais doce e tal. Eu cheguei lá, não conhecia nada, nunca nem tinha visto uma videira de uva, né? E cheguei lá, olhei assim, a gente foi visitar, eu lembro que a primeira fazenda que me levaram, eu cheguei assim, tinha uns 15 ônibus na porta da fazenda, moto, bicicleta. Eu falei, rapaz, esse cara queria mandar uns 5 mil hectares de uva. Eu pensei, porque as dimensões de máquina, de pessoas que a gente tem aqui é muito diferente da cultura. Lá em torno de 11 a 12 pessoas por hectare, é um serviço muito manual, e só mulher. Aí cheguei e fiquei deslumbrado com a estrutura da fazenda e tal. A gente foi conversar com um cara, ele falou assim, não, eu planto 14 hectares. Eu quase caí da cabeça. Esse tanto de gente. E drone, um negócio muito tecnológico, que tem um uso intensivo de biológico, só tem 4 produtos químicos registrados e tem toda uma certificação de exportação e tal. Aí a gente é acostumado com ganho por hectare da soja, aí ele comentando assim, cara, esse ano foi ruim demais. Esse ano não choveu, o rio baixou, não deu para irrigar. Mas deu para fazer uns 180 mil aí por hectare. A gente é acostumado. Porque a fruticultura em si, ela tem um valor mais agregado em cima, né? Ela é mais... A gente estava aqui no Dinetec? Na Dinetec veio um pessoal do Dendê, né? Isso. E o agro tava bombando naquela época, soja a R$180, os caras chegou de helicóptero. Eu falei, moçada, eu acho que tem que investir mais nesse Dendê. E os caras plantaram acho que 14 mil hectares de Dendê, né? Tem uma turma grande aqui no Pará, né? Tailândia, região ali de Capitão Poço, se não me engano. Poço, Bragança. Nós somos fortes mesmo para aquela região. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como as soluções biológicas têm mudado a forma de lidar com pragas e doenças na agricultura em geral, assim? O que hoje, assim, um dos principais problemas da agricultura, além
das pragas, doenças, enfim, é a resistência, né? Então você fica ali por muitos anos de uma forma consecutiva usando o mesmo ativo de produto, aquela praga, enfim, aquela doença, você sofre algum tipo de mutação e passa a ser resistente. Então aí você tem que ficar aumentando dose, e vai aumentando dose exponencial, o aumento de resistência. Então a gente nunca e nem quer promover, falar, não usa mais químico, assim, a promoção que a gente faz é um manejo sustentável, um manejo equilibrado, é fazer o consórcio, né? Não tem estudos que evidencia que a praga cria resistência ao manejo biológico, por ser um ser vivo, né? Um fungo, uma bactéria. Então, o manejo consorciado apresenta uma redução de custo, uma maior longevidade da molécula química, porque hoje, dentro dos próximos 10, 15 anos, não tem estudo para lançar uma molécula nova disruptiva, né? Tem, assim, quebras de patente, misturas novas que serão lançadas, mas não tem uma molécula nova provisionada para lançamento aí nos próximos 10 anos. E o biológico, por não promover essa resistência, então faz muito interessante agronomicamente falando o manejo consorciado, né? Você quebra ciclo de praga, quebra ciclo de doença, né? Baixa custo. A gente tinha há uns anos atrás o custo do biológico era muito caro, porque eram empresas menores, não tinha o mesmo poder aquisitivo, né? Hoje um registro de produto, além de ser muito longo, aí de 5 até 10 anos, é muito caro. Fazer todo o trabalho de pesquisa a nível nacional, né, RET 1, RET 2, RET 3. Então, as pequenas empresas não tinham poder, então muitas delas trabalhavam com produtos não registrados para o que realmente era vendido, faziam um registro ali com alguma ação nutricional que saía mais rápido. Então, o advento de grandes grupos entrando no mercado, promovendo o registro, promovendo o crescimento dessas empresas, também fez baixar o custo do biológico. E o biológico, se a gente pensar há 5, 6 anos atrás, aí, ele tinha um custo mais alto, bem mais alto do que é hoje. E tudo que eu falo que o pioneirismo tem um preço grande, né? Então, todo mundo que quer ser pioneiro, às vezes tinha interesse, mas pelo custo ficava com medo, né? O mercado de soja, alguns anos atrás, aí, 5, 6 anos atrás, não estava bem, né? Teve por um momento bem, agora deu uma retrocedida por conta de precificação e tudo mais, mas aí, áreas de expansão, dinheiro curto, né? O produtor, a gente sabe o quanto gasta para abrir uma área, estruturar uma área. Vinha uma ferramenta que, embora apresentasse grande eficiência agronômica, mas um custo muito elevado, muitos tinham medo, muitos não tinham capital de investimento. Então, foi muito importante também ter entrado vários outros players no mercado, porque derrubou o custo do biológico e também derrubou o custo do químico. Concorrência. Sabe? Sim, concorrência. E a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar também de usar o químico e o biológico em sinergia, né? E para mim isso aí não podia. Eu sou um cara que eu não conheço da área, mas para mim era totalmente um contra o outro. Então pode ser usado assim, é lógico que... Pode ser usado assim, né? A gente tem algumas pesquisas, né? E a agrobiológica também acho que é pioneira em pesquisa de sinergismo de moléculas com os nossos produtos, né? E falando como um todo, todos os nossos produtos hoje eles são extremamente compatíveis com todas as moléculas que a gente tem, seja herbicida, seja fungicida, outros inseticidas, né? Onde a gente consegue fazer essa casadinha de aplicações, né? A gente tem algumas restrições em produtos à base de cobre, né? Que a gente precisa tomar um determinado cuidado, mas como um todo, eu acho que hoje o produtor ele está muito polido em relação a isso. Mas a gente tem sim total compatibilidade, total segurança de fala na hora de posicionar os produtos com os demais que a gente tem no mercado. A agrobiológica hoje ela tem um departamento específico dentro da estrutura de P&D, né? Tem a doutora Patrícia, que é a diretora da área. Mas dentro da área tem um departamento que ele fica específico para fazer estudo de sinergismo de mistura, né? Caso algum cliente nosso tenha um produto que não tenha na nossa base de dados, ele envia o produto, uma amostra desse produto para a agrobiológica, ali em 15 dias ela consegue dar
dá um laudo. Então esse laudo hoje basicamente é dividido em 3 sinergismos, né? Incompatível, moderadamente compatível e compatível. Porque tem produtos que tem uma compatibilidade que a gente julga moderada. Por exemplo, se eu misturar um produto X com um biológico Y, ele se mantém vivo durante 10 horas. Então a gente entende que esse produto a gente é passível de aplicar. Ninguém vai ficar com uma bomba misturada 10 horas. O intuito operacional da aplicação é fazer a mistura e aplicar. Então a gente tem todo esse estudo mapeado, tem um banco de dados disso, e quando a gente vai fazer o manejo consorciado na fazenda, a gente entende qual que é o manejo químico dele e monta o nosso manejo em cima do manejo dele. Obviamente tem produtos nossos à base de fungo, para combater fungo de solo, nematóide, algumas outras coisas. Você não vai misturar fungo com fungicida. Aí tem alguns que apresentam incompatibilidade, mas aí você consegue fazer sinergia, né? Aplica num momento, outro no outro e tal, para poder ir. E deixa eu te perguntar, quais os principais desafios para os produtos biológicos hoje para poder realmente chegar no mercado? Porque realmente, vamos supor, é uma nova cultura, é um novo formato de defender, vamos supor, de combater uma praga, uma doença e tal, porque normalmente, vamos supor, a gente estava falando da cultura dos químicos, né? Sim. E como é que é esse desafio pro biológico? O principal e maior desafio do biológico no início da história era justamente a tecnologia, né? E nisso a agrobiológica, antes de sair de uma forma mais agressiva no mercado, investiu muito em pesquisa e criou a tecnologia BioShock. O que é o principal desafio que o segmento enfrentou no seu início? Todos os produtos à base de fungo, e são inúmeros, é a base de esporo, né? Então o esporo, para ele ter uma eficiência agronômica, ele precisa ter uma condição ideal para que ele esporule, né, e faça todo o processo infeccioso na doença ou no inseto. E o que é essa condição ideal? Por isso que muita gente aqui no norte falava que no passado o biológico não funcionava. Primeiro que esses produtos à base de fungo, geralmente eles davam eles feriam um pouco o operacional da fazenda, porque tinham que, esses produtos, eles têm que ser acondicionados climatizados, alguns congelados, outros só refrigerados. Então, já criava um incômodo ali. E o principal incômodo que ele criava no início era o time de aplicação. Por quê? O fungo ele precisa de uma umidade alta e uma temperatura baixa. São realidades que é muito raras aqui para nós, na região norte, né? Você pega o sudeste ali, sul para baixo, tem essa condição durante mais tempo do dia. Aqui eu acho que só vai ter uma temperatura amena e uma umidade baixa à noite e no início da manhã, né? Então esse foi um grande desafio. Por quê? Muitas das vezes eles aplicavam fora dessas condições, junto com os químicos. Primeiro, não tinha um estudo de sinergismo de mistura, então muitas das coisas já criavam um problema ali. O segundo, aplicava em momentos que não tinha essa condição ideal de aplicação para ter uma esporulação, né? Pensa que o esporo é uma semente, ele precisa de uma condição ideal, ele esporula, né? Vai para uma fase posterior ao esporo, que faz todo o processo infeccioso. Então isso ocasionava o seguinte: ele aplicou fora 3 horas, 2 horas da tarde, solão rachando, umidade baixa. O esporo estava ali, mas às vezes até ter uma condição ideal e ele esporular, gastava de 12 a 10 dias e perdia o ciclo da praga ou da doença que você queria combater. Então, quando ele estivesse esporulado, ativo, não tinha mais a doença, já tinha passado o ciclo. E muita gente criou a concepção que não tinha eficiência. Isso foi reajustado com os estudos e pesquisas, achando um ponto ideal para poder fazer as aplicações. Aonde a agrobiológica se destaca, foi pioneira, né, e é a única detentora da tecnologia no Brasil, ela, enfim, no departamento de pesquisa desenvolveu uma tecnologia que é patenteada, chamada de BioShock. Basicamente, ela pega o fungo, né, e ativa ele em laboratório. Então ela faz esse processo que, em tese na natureza, precisaria de toda uma condição
ideal para esporular, ela ativa esse fungo, dá uma alta carga de metabólitos que vai ajudar a quebrar a parede do micélio, então ela facilita o processo infeccioso e transforma isso para líquido, porque todos até então, os produtos à base de fungo de esporo são produtos pó, cria também algumas coisas, não tem sinergismo de mistura, cria borra e tudo mais. Então, ela investiu bastante em pesquisa, desenvolveu a tecnologia, patenteou e transformou o produto, formulou em produto líquido. Sim. Qual que é a vantagem da tecnologia BioShock? Primeiro, que é um produto líquido. Segundo, que é um produto que não tem necessidade de acondicionar climatizado, então aonde você deixar o seu herbicida, o seu inseticida, você pode acondicionar ele junto, né? E ele não sofre esse processo de degradação por condição climática. Então, como ele já está ativo, sim, ele não tem necessidade de ter... Obviamente que qualquer produto, até o químico, se você fizer em condições menos estressantes, ele sempre vai ter uma performance melhor. Sim, então, embora o meu não tenha necessidade de sofrer interferência climática para ter uma eficiência agronômica, obviamente que se você aplicar ele num ambiente, num momento que a planta esteja menos estressada, então que tenha uma temperatura mais amena, uma umidade mais alta, a planta não está estressada, então ela consequentemente absorve mais produto. Se aplicar até um químico 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, com o sol rachando, umidade alta, ela já está estressada, ela vai ter uma absorção a menos. Não é questão que o produto é menos ou mais eficiente, é que a planta tem uma condição mais favorável de absorver. Hoje até os implementos já estão com essa condição de manter temperatura, eles já têm uma forma de acondicionamento dos produtos, eles já estão trabalhando para isso, para manter temperatura, vamos supor, não aquecer muito, que antigamente vinham os implementos com reservatório que qualquer solzinho já esquentava e tal, e já realmente dava essa dificuldade, desequilíbrio. Né? O pessoal tem usado muito questão de plásticos térmicos, né, com alguma ação térmica para diminuir a temperatura de calor. Eu já vi alguns implementos, até durante a AgriShow, que é justamente para poder ter um acondicionamento melhor e manter essa temperatura por um determinado tempo, para poder realmente Tem algumas empresas também já trazendo o tanque de inox, barra de inox, né? Para evitar de criar borra, ter uma higienização, asepsia melhor. Isso, né? Já estão fazendo alguma coisa pensando nisso aí. E eu queria entender o seguinte, sobre o on-farm e sobre realmente os produtos realmente já vamos supor, embalado já em si, né? Como é que funciona o on-farm em si? A companhia atua em 2 segmentos, né? O produto embalado a gente chama de formulado, que é o produto no galão, caracterizado a pronto uso. O cara vai lá, compra o galãozinho, né? E o on-farm a gente promove dentro do nosso portfólio. Tem os produtos, né, que são destinados como fonte de inóculo, né? Então a gente promove a criação de uma bioindústria, de uma biofábrica dentro da estrutura de fazenda. Obviamente tem todo um processo de asepsia, né? Os processos e procedimentos de multiplicação, tempo, hora, temperatura. O fungo necessita, né, para multiplicar um ambiente climatizado, porque ele é menos suscetível a altas temperaturas. Então, para promover um crescimento melhor, a gente climatiza o ambiente. Então, basicamente, esses 2 segmentos. O on-farm, a gente fornece uma estrutura que o cliente monta dentro da fazenda, a gente capacita o cliente, a pessoa que vai trocar. Toda a tecnologia, toda a base. Muitos dos nossos clientes já montam o próprio laboratório para ficar independente, né? A gente tem hoje poucos laboratórios, né? E então hoje eu falo que o agricultor cada vez mais ele busca tecnologia e autossuficiência, né? Depender menos. Então investe em máquinas maiores, em armazéns, para ficar menos dependente de prestação de serviço, em própria mão de obra especializada, né? Hoje a gente vê um crescimento muito grande de consultorias de compras, consultorias de sucessão, todas, né? Consultoria de marketing, tudo, consultorias ambientais. Então o produtor hoje, ele cada vez, eu acho que ele está deixando de ser um fazendeiro para ser um empresário do agronegócio. Isso. Então a gente fornece toda essa estrutura, toda a base de dados nossos de mistura, de pesquisa e desenvolvimento para ter melhor qualidade do produto multiplicado, né? Hoje a gente tem
clientes aí na região do Cealba de 3 hectares de uva a clientes com 120 mil hectares de produto produto on-farm, né? Biofábrica. Então a gente tem cliente que tem 5, 6 bioindústrias dentro da estrutura operacional dele. Então, e você já fornece todo o suporte para essa turma no on-farm? A gente opta por não vender estruturas e sim fornecer em forma de comodato, porque eu falo que o segredo do sucesso está nos detalhes, né? Então, dentro das nossas máquinas tem toda uma questão de detalhe, rolamento de cerâmica, porque gera menos atrito e esquenta menos a calda. Entendi. O filtro é F9, que é o mesmo filtro que é usado nesses equipamentos de ar de UTI, em fábricas de laboratório. Então, muitas das vezes, o que a gente já observou no mercado é que quem compra esse tipo de máquina, que não é uma máquina barata, e às vezes aqui acho que dificilmente aqui em Rondon a gente acharia um filtro F9 para comprar, para pôr numa máquina dessa. Então aí às vezes põe um outro filtro, afetava a qualidade do produto, porque tem levedura no ar, o filtro não era capaz de filtrar ali ou diminuir a pressão dela. A levedura é um fungo que está presente no ar, na água, em tudo que a gente consome, que tem um crescimento muito rápido. Então, como tem dificuldade de achar equipamentos específicos, né, tem toda a parte de eletrônica do painel, às vezes a pessoa põe um equipamento que não era o adequado, um filtro que não era, um sensor que não era, atrapalha o funcionamento da máquina e atrapalhava a qualidade do produto. Então, nós optamos por fornecer 100% da estrutura em contrato de comodato, porque a responsabilidade de manutenção corretiva, manutenção preventiva desses maquinários é da companhia. Então a gente tem, cada regional, a gente tem um técnico específico que faz visitas frequentes, né, pré-safra, que daí é a manutenção preventiva. Para continuar mantendo a qualidade do produto. Sim, o foco nosso sempre nunca foi beleza, mas sim qualidade. Né? O foco nosso é sempre final, qualidade do produto, para que tenha a melhor eficiência agronômica. Né? E aqui na região, assim, né, falando do on-farm e dos produtos formulados, hoje a gente tem uma adoção muito maior dos produtos formulados, né, do produto acabado, como a gente costuma falar lá no campo. O on-farm é uma realidade que vem crescendo, né, vem subindo no mapa. E aí pouquíssimas pessoas aqui na região, mais do sul do Pará, elas adotam essa tecnologia, né? É algo que a gente precisa trabalhar realmente, talvez não seja só uma dúvida sua, mas seja uma dúvida de muitas pessoas que têm uma estrutura maior, que possam, né, pensar, né, em instalar essa questão do on-farm e trabalhar muito mais precisamente com essas multiplicações, né? Hoje o produtor, o pequeno produtor, o Corel falou muito bem, né? Tem produtor de 3 hectares de uva, mas tem produtor aí de 180 mil hectares que também utiliza dessa tecnologia. Então, para nós não é diferente. E como a gente também já costuma falar, o produto biológico, independente se ele for formulado ou ele for multiplicado no on-farm, ele é um produto que ele é registrado por alvo e não por cultura. Então, ele pode ser acessado por todo mundo. O cara que planta soja, milho, feijão, açaí e assim sucessivamente. O processo de registro do químico e do biológico é o mesmo. Né? O órgão que registra os dois produtos é o mesmo. A única diferença que tem é que o químico ele é registrado por cultura e o biológico é registrado por alvo. Eu não tenho registro, então eu não tenho que registrar um alvo da soja, um alvo do milho, um alvo do algodão. Eu registro bicudo, uma doença, aonde tem uma fusarium. Em qualquer cultura que tenha fusarium, o meu produto está apto. É a única diferença, mas o processo de registro e o órgão validador sempre são os mesmos. Hoje a agrobiológica ela está entre as maiores empresas de biológico do país, sendo que no on-farm nós somos líderes de mercado. Entendi. Só que a gente atua também com o produto formulado há pouco tempo, né? Entendi. Pensar em 3 a 4 anos, né? Nos mais de 15 anos de existência da companhia, o foco inicial sempre foi on-farm. O formulado veio depois da aquisição do Pata, né? Até mesmo vocês falaram que o on-farm é um pouco mais difícil ter nas fazendas, né? Tá implantando isso aqui, começando a implantar essa ideia, essa tecnologia nas fazendas,
mas a facilidade de chegar com o produto lá é mais... Eu vou pegar aqui. Aqui sim. Aqui vamos dizer assim que é uma... Tem alguns clientes que já fazem o uso, né? Aqui o on-farm ainda tá engatinhando, né? Tá mas é uma agora, realidade assim. que está acontecendo. Agora, quando você pega Mato Grosso, Maranhão, Piauí, mercado de cana, de soja também, São Paulo, ali, Goiás, já é um mercado muito mais aderente ao on-farm. Aqui também, aqui é novo, né? Tem os pioneiros aí do segmento, mas aqui é novo. Até porque não tem uma regra assim, de ticket médio para começar on-farm. Né? Eu te falei, tem cliente de 3 até de 120 mil hectares, mas o que a gente observa a nível de campo, os maiores entram primeiro, os menores entram... eu brinco que tem uma distinção do pequeno e para o grande produtor. Para o grande, tudo é investimento. E para o pequeno, que é mais tradicionalista, tudo é custo. Eu brinco muito com meu pai, sabe? Meu pai é da cabeça dele, tudo é custo. Mas errado ele não está, né? Ele está melhor que eu, então... mas eu brinco que... Seu cara pai é pecuarista, né? Meu pai... Já deu para saber. O pecuarista é muito custo, o agricultor é muito investimento. Não, sabe, tudo é custo. Então, e meu pai é um cara assim que não usa cartão de crédito, né? Não gosta, ele fala que crédito é que quebra a pessoa, né? Então, ele não gosta muito. Eu já gosto um pouco. Então, eu falo que o grande, ele sempre olha pelo lado do investimento, o que aquilo vai proporcionar para ele daqui 5 anos. O pequeno, ele olha, eu falo que ele olha mais a curto prazo, dentro do ano, esse aqui eu vou ter que gastar tanto, não, aqui é muito dinheiro. Então, são realidades diferentes também, captação de recursos e tudo mais, mas o que a gente observa é que o grande, ele entra primeiro. Né? E eu acho que em tudo, né? Lança uma máquina nova, eu acho que sempre o grande... eu estava acabando de falar com a Anne, que o grande tem mais acesso a essas novas tecnologias, chega mais fácil, vamos supor, ele tem condição de ir num evento, condição de ir numa feira, então ele tem acesso a essas tecnologias com mais facilidade. Exato. Já o pequeno, que a gente estava comentando, ele fica mais acanhado em chegar, e fica ali com medo, com vergonha, por fato de não conhecer muito a situação, e acaba não tendo acesso a essas tecnologias. Exatamente, e pegando um gancho da fala do Corel, a gente pode voltar numa pergunta que você fez sobre os desafios do biológico, né? Justamente esse, né? O produtor, ele entender e ele realmente mudar a cultura da cabeça dele, do quanto que ele vai fazer um investimento ou ele vai ter um custo. Então, isso também é um desafio para o biológico, né? A gente sempre vem conversando com alguns produtores, os maiores, os menores também, e todos eles precisam entender o quanto que esses produtos, eles são um investimento, né? São aliados no manejo dele. E aí a gente pega um pouco dessa fala do Corel e traz para essa pergunta, né? Sobre o desafio. E aí a gente dá continuidade, né? A responder se o produtor ele vai querer um farm, se ele vai querer um produto formulado, e assim a gente dá continuidade na conversa junto com ele. Com o produtor. Eu acredito muito que o biológico vai ser um dos maiores aceleradores de formas sustentáveis no agro, sabe? A gente vê o mundo... Isso aí até é uma pergunta que eu ia fazer. Como você enxerga o futuro da... Não, assim, mas é legal, mas é isso aí. Carteira, então. Mas a gente observa assim, todo e qualquer segmento, né? A gente hoje vê uma preocupação muito maior das empresas, das companhias com qualidade dos colaboradores, né? Qualidade emocional, qualidade física, enfim. E ESG, que antigamente, até pouco tempo atrás, a gente falava sustentabilidade, né? do negócio. Então, o mercado, né, principalmente para quem atua mais no mercado de exportação e principalmente o mercado europeu, que é um mercado que tem uma força muito grande de produtos sustentáveis, toda uma política de ESG, certificação, eu acredito que num prazo muito curto aí, de 5 safras, a gente já vai ter certificações para soja, igual já tem, né, certificação de boi, fruticultura. Eu acredito que vai ter muito, assim, e o mercado demanda isso, né? Tá pressionando para isso. Em energia sustentável, a gente já tem projetos de emissão zero carbono,
pessoal da granja que faz o biodifusor e usa aquilo para fertilizante, voltar e tudo mais. O próprio mercado da pecuária também, que está crescendo muito forte com o uso de biológico, né? Até porque promove, você consegue fazer um controle de cigarrinha das pastagens, que é um dos principais. Isso aí é outra pergunta que eu ia te falar. Não, mas é isso mesmo, vamos lá que nós estamos na sequência assim. Não, ela tá aqui. Porque justamente você falou, até se deu um ponto, chegou no custo, investimento e tal, e a gente chega na pecuária, que é o biológico também é inserido na pecuária, né? Porque nada mais é que uma agricultura também. Eu acho que quando o pecuarista começa a pensar que ele não é só um produtor de boi, que é sim um agricultor de pastagem, né? Ele começa, eu acho que, a evoluir. Eu acho que o biológico também tem um papel fundamental na pecuária, né? E sair do custo e entrar no investimento. Né? Exatamente. Eu sou um amante, né, da pecuária. Tem umas 2, 3 cabecinhas lá na área do meu pai. Eu brinco que a margem do meu gado nenhum outro investimento dá, sabe? Que eu ponho lá, eu não pago pasto, eu não pago pão, eu não pago sal, eu só ponho. E liga perguntando se pariu ou se engordou, né? Não, obrigado, pai, pela ajuda. Mas eu sou um grande entusiasta do mercado de pecuária. E eu acho que a pecuária, cada vez mais o pecuarista está deixando de ser um criador de animais. Porque antes ele ganhava, ele comprava uma novilha barata, paria e queria vender um bezerro caro, né? O ganho da pecuária, ao meu ver, há 5, 6 anos atrás, estava nesse aí. Como todo e qualquer segmento, as margens estreitou. Vai apertando. Né? Muita gente entrando, confinamento e tal, e os boiadeiros, né? Os caras atravessador de tempo também, extensiva demais, a agricultura, né? Crescendo, crescendo de uma forma astronômica, foi esmagando, foi obrigando os pecuaristas a ter uma área menor de pastagem, então tendencialmente eles são obrigados a intensificar aquilo ali, né? E otimizar a produção. Então a gente não via muito falar, tudo tem suas exceções, mas não via muito falar em investimento, pastagem, reforma. O cara plantava um pasto hoje e ficava 7 anos. Muito extrativista, né? Justamente, extrativista. Intensivista e extrativista, né? Então hoje, que a agricultura foi pressionando a pecuária, o pessoal vem... E o biológico entra de uma forma muito importante para ajudar. O pessoal hoje faz muito uso de azospirilo, que é fonte de nitrogênio, que é o principal nutriente que o capim precisa, né? Controle de cigarrinha da pastagem, solubilizadores para potencializar a atividade da microbiota do solo em áreas mais arenosas, que não é a realidade daqui, né? Aqui tem 80 de argila, mas em áreas mais arenosas o cara tinha que esperar o capim crescer mais para poder enraizar, porque senão o gado vinha e arrancava, né? Então hoje você consegue induzir o crescimento da raiz com o uso de manejo biológico, controlando nematóide, que é um problema sério que as áreas mais arenosas têm, né, aumentando a atividade da microbiota do solo, deixando o solo mais equilibrado para promover produtos que também estimulam o crescimento da raiz. Então você consegue, numa área que tem um solo um pouco mais empobrecido, né, mas porém você consegue ter um rendimento aí de 13, 14% mais massa verde no mesmo curto de tempo, com uma raiz mais profunda, deixando uma resistência no capim. Outro ponto também que o pessoal hoje usa muito é manejo da cigarrinha das pastagens, no manejo químico. Hoje a grande, acho que é o principal. É o principal, né? E a erva, né? Erva de pastagem, né? Esqueci o nome. Capim-capeta. Capim-capeta. Capim. Capim-capeta. Mas vocês têm trabalho em cima do capim-capeta? Não. Herbicida não tem biológico ainda, mas eu digo assim, tem pragas que hoje atrapalham muito a pastagem, né? E a cigarrinha, muitas das vezes lá atrás, com uso intensivo de químicos, né, você criava um estresse no capim, você às vezes tinha que dar um tempo de vazio no pasto, porque você aplicava. Então hoje muitos pecuaristas, eles fazem o uso do produto biológico, no nosso caso chama Metachoque, que é um produto específico
para cigarrinha das passagens, tem muita gente que aplica de drone com o gado em cima, porque não tem nenhum processo de contaminação em cima, não tem que dar vazio no pasto. Então, a gente pensa que uma área mais reduzida, você tem produtos que promovem crescimento de raiz, promove aumento de massa verde, você consegue aplicar o produto para cigarrinha sem dar vazio no pasto, com o gado em cima, né? Tem produtos biológicos que o pessoal usa bastante para controle de carrapato. Sim. Sabe? Então, assim, porque tá muito intensificado. Fica no chão, né? Então, muitas vezes você combate ele já o ciclo dele lá no chão, né? Então, exatamente. Até no próprio lombo, no próprio lombo também, pessoal de leite aí tem feito bastante, né? Trabalho o produto, E a gente não precisa ir muito longe, né, Corel? Aqui no Tocantins, no sul do Pará, a gente já tem assim, bastante relato, né? O Bruno Carrijo, o Vitor, que são outros colegas nossos da agrobiológica, têm investido aí bastante tempo, né, nos estudos em relação à pastagem, e todos esses produtos que o Corel falou aí, que nós temos, né, a base deles, nós temos para poder subsidiar o produtor. E a gente não precisa ir muito longe daqui, quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em selo. Paragominas mesmo, né, de 2011 para cá, a gente viveu um boom de serviços, né? Então, perdemos a qualidade no produto final, paramos de exportar, precisamos fazer toda a reestruturação da pecuária, né? E também das outras áreas. Então, tem muito produtor aqui que já até veio aqui, por exemplo, o Mauro Lúcio, foi o pioneiro, né, dos trabalhos em relação à pecuária na nossa região. E eu tenho certeza que todos eles aí hoje, eles olham muito mais como um investimento do que como um custo. Então, todo produtor hoje, quanto mais alimento ele tem, né, melhor vai ser o rendimento de carcaça dele, melhor vai ser o preço da exportação e, consequentemente, todos os outros pontos que levam ele, né, a fazer tudo com excelência e com sustentabilidade. Sim. Você falou de um ponto, e voltando um pouco nas perguntas, assim, o químico bateu, valeu, muitas vezes, né? E o biológico parece não, ele precisa realmente ir transformando aquela cultura ali, né? E tal, e o produtor rural em si, sendo ele agricultor ou pecuarista, ele é meio imediatista, né? Sim. Quando a gente pensa nos produtos à base de esporos, eles realmente eles demandam um tempo maior para ver uma praga morta, né? Uma praga no chão. Já quer ver o bichinho tonteando já. Que cronometra, né? Ficou meia hora depois. O produtor. A tecnologia BioShock em si, ela é muito mais agressiva, porque eu ganho esse tempo. Porque já está ativo. Já está ativo, justamente. Eu ganho esse tempo que o esporo teria que esporular para iniciar o processo infeccioso. Então, num produto à base de esporo aí, vamos pensar aqui em média, tá? Aplicando numa condição ideal, 7, 8 dias ali, dentro da condição ideal, né? Dentro da condição ideal de umidade e temperatura, você já consegue ver a praga morta, né? Principalmente o inseto e tal. No nosso, cara, com 24 horas, você, aplicando numa condição mais ideal, às vezes com a planta mais estressada, vai aumentar 1, 2 dias aí, mas aplicando os dois em condições ideais. Até tem uma cliente nossa, acho que aqui na região de Colinas ali, é uma senhora, cara, e eu acho muito interessante porque ela é uma senhora e pecuarista, e a cabeça dela é muito mais jovem que a minha, a disposição dela na fazenda a pé, para todo lado e tal, e ela, quando a gente começou a conversa lá e tal, ela começou a fazer, cara, e hoje eu vejo ela fazendo quase que 100% do manejo biológico no drone, e não é normal para um pecuarista, assim, a gente é acostumado... muita tecnologia. Muita tecnologia, principalmente, né, ela com uma experiência de vida muito maior do que a nossa, geralmente pessoas com muita experiência, o pessoal mais tradicional da pecuária, são mais fechados. O pecuarista é muito tradicionalista, né? O cara compra da mesma lojinha, ele compra da mesma lojinha há 30 anos e tal, então assim, a gente vê a tecnificação da agropecuária a passos largos, é o que eu enxergo hoje. Até depois eu te apresentar para vocês também, que é o projeto nosso da Fazenda Planejada, que bate em cima disso aí.
bate em cima disso aí, que é justamente levar essas novas tecnologias, essas oportunidades pro pecuarista, né? O pecuarista que eu digo, o médio pequeno, que ele não tem tanto acesso a esses eventos, a essas tecnologias e tal. Muitas vezes ele fica até acanhado em chegar num evento, vamos supor, nível JP, por exemplo. Ele não vai de jeito nenhum, sem menosprezar, sem nada, mas ele fala assim, não é meu meio, eu não vou estar lá, não. E a gente quer levar essas oportunidades para esses pecuaristas mesmo, para poder mostrar produtos, serviços e tal. Com certeza eu vou te apresentar assim, vai ser um excelente trabalho. Então é isso aí, agrobiológico presente aqui no nosso Pará, aqui, presente também em todos os estados praticamente, 23 dos 27, 26 contando distrito, no distrito 27 com o distrito. A gente tá. Hoje basicamente a gente não opera no Acre, Amapá, no Amazonas, né? Em Roraima a gente já tem cliente lá, e no restante tem uns estadozinhos ali do Nordeste, mas basicamente em toda a área agricultável a gente eu vou me convidar, que eu quero conhecer um on-farm, um sistema on-farm, uma fazenda, qualquer dia desse, mostrar para a turma como é que funciona, como é a possibilidade, tanto também para o médio pequeno produtor saber da possibilidade dele ter acesso a esse tipo de trabalho dentro da fazenda e como que ele pode realmente... Nós podemos organizar um tour para você ver 3 estruturas. Uma estrutura de um pequeno produtor, né, de um médio e de um grande produtor. Nós temos um cliente no Piauí, que hoje é o maior multiplicador da América Latina e do mundo, porque não tem nenhum registro de alguém que multiplica mais do que ele, mas ele planta acima de 120 mil hectares, tem 25 mil hectares 100% biológico, então assim, é um projeto, uma estrutura operacional gigantesca. Eu te convido a gente dar lá, passam umas áreas menores também, com projetos menores, né? A gente tem projeto, a gente está construindo um projeto hoje, uma biofábrica de 800 metros quadrados em Luiz Eduardo Magalhães, né? Um produtor de 30 mil hectares, uma estrutura, hoje eu acredito, num local só, ser a maior do Brasil, então, com linha de produção, laboratório, uma estrutura bem bacana, né? Com bioreatores de inox, autoclimatizado. Então, eu acho legal a gente dar onde podemos organizar um tour aí do on-farm, a gente passa aí numas 5, 6 cidades. É interessante. E deixar também o convite, né? Para que não só conheça o on-farm, mas durante toda a safra, a gente acaba fazendo diversas ações aqui na região, né? Seja... participar, né? Para participar, seja dia de campo, rodadas técnicas, então a gente sempre vai te avisar, sempre passar para você, para que todo mundo que tem acesso ao Rural Book também conheça um pouco mais da agrobiológica, né? Então logo mais a gente tem Dinetec, logo mais a gente tem aí outros dias de campo, acho que é importante. E vamos já convidar, né? Porque tem um em Rondon, né? Mês que vem agora já tem um em Rondon. Como é que vai ser esse? No próximo mês, dia 15 agora de outubro, nós já temos aí um evento chamado BioChoque. Então, junto com a Lavoro, hoje o nosso parceiro na região é a Lavoro, né? Então, os meninos aí estão afiados e cheios de novidades para trazer para todo mundo. Então, no próximo mês, agora, dia 15 de outubro, né, ali no auditório do Cicobi, nós vamos ter um momento, né? E todo mundo é convidado, você é nosso convidado, para conhecer não só, né, as nossas tecnologias, mas também os nossos serviços, tá? A Lavoro é uma potência, né? A maior rede de distribuição da América Latina. Ela é o quê? Uma das donas? Como é que funciona esse... Ela também é uma das investidas do Pátria, né? O Pátria tem investimentos em transporte, logística, empresa, enfim, imobiliário, mas ultimamente ele tem investido de uma forma mais agressiva no agro, né? Então, a gente tem algumas holdings, é uma das investidas no agro, né? A Lavoro Holding, a Agro Holding é a maior redistribuição de insumos. Eles têm uma holding também que atua com fertilizantes especiais, né? Microgel é uma das investidas do Pátria, também é fertilizante. Investiram recentemente, compraram uma sementeira em Goiás. Eles têm uma redistribuição
de pecuária também, que a AgroLine é a Casa da Lavoura. Então eles têm, investido de uma forma bastante agressiva no agro. Bacana. E hoje a gente tem essa oportunidade na região, né? Sim. Tanto, a gente diz que são 2 caminhos, né? O caminho de acesso direto e o caminho junto com a lavoura, que aí são os nossos... É o nosso parceiro aqui da região, exatamente. Então, tem como chegar na agrobiológica, né? Independente de qual caminho ele escolha. Bacana. Você tem rede social ativa profissional, que você trabalha profissionalmente ou não? Não, eu atuo na minha mesmo. Eu sempre posto lá. Eu quero inaugurar uma pergunta aqui que eu quero fazer. O que você acha das redes sociais, do marketing em si, para o agronegócio? Que você tem, o que você acha que tem ajudado ou não? Eu acho que foi extremamente disruptivo para fomentar o agronegócio como ele realmente é. Estou pensando da forma que falar, muito mais gente falando tudo da processo, né? Você já usa profissionalmente? Não, eu tenho um Instagram, né? Então, vez ou outra eu posto alguma coisa do dia a dia. A gente tem um outro Instagram aqui, onde são mais as meninas do agro, então depois a gente fala sobre essa pauta num outro momento, né? Mas já então, dá o arroba aqui, qual é o arroba? Meninas do Agro, não? Não, são Mulheres do Agro Pará. E aí depois a gente pode colocar aqui e deixar para vocês. Mas lá no meu Instagram eu sempre posto, né? Algumas coisas minhas e muita coisa do nosso dia a dia. E como tem muita gente que acessa o Instagram, eu sempre coloco, né, as novidades, as notícias, né, do mundo dos biológicos, né? Compartilho alguma coisa que os colegas fazem ou que a agrobiológica em si posta. Mas eu sempre uso lá e eu tenho alguns... O pessoal me chama de agroblogueira. Então já está ativa já. Parceira do Rodrigo, né? Já está usando aí as redes sociais para fins comerciais. O acesso hoje é como o Corel falou, né? Ele é disruptível. Então todo mundo para ali 5 minutinhos na hora do almoço ou no final do dia para dar uma olhada. E a gente pega esse gancho, né? Dos horários de acesso, dos assuntos e assim vai. Esse negócio de segmentar, né? Minha vida é o meu trabalho, o que eu sou, minha família. Porque muita gente fala, não, eu tenho o celular da empresa, eu tenho o meu celular, eu tenho o Instagram da empresa, como tem, né, pessoa. Eu não, o meu é diretão. É tudo isso. Mas voltando a essa pergunta, eu acho muito importante porque, de fato, as redes sociais hoje eu acredito que seja uma das... O pessoal falava de mídia de massa, mas eu acredito hoje que a rede social é a maior mídia de massa e ela traz a forma como realmente é, na sua simplicidade, na sua essência. Muitas revistas, sites, né, canais que às vezes traziam de forma mais técnica. E palavras difíceis. Hoje está fraseologia quebrando isso aí. O cara que fala da forma que o produtor conversa, da forma que ele é na sua essência. Hoje nós temos vários canais aí fazendo a divulgação total. Hoje nós temos Primos Agro, que é realmente um trabalho que eles vêm fazendo de contar esse lado do produtor rural e do agrônomo, né? Que é massacrado hoje. E nós temos um grande influência aí, que para mim eu sou fã dele. Para mim ele nasceu com o chip da inteligência artificial na cabeça dele, é o José Marcos. A vida de José Marcos lá do Instagram. Cara, aquele menininho, vou te contar, ele já nasceu com o chip na cabeça. E é tão engraçado. E agrônomo de nascença. E é tão engraçado, né, que a gente, né, acompanha há tanto tempo, e eu te acompanhava desde a época lá que eu morei em Paragominas, que quando a gente se conheceu, eu parecia que eu te conhecia, assim, há muito tempo. Essa proximidade. Né? Eu acho muito, eu não conheço, mas sei que é amigo seu, e até um dia tenho vontade de conhecer, quero ver a estrutura dele, o da Agro São João, né? Assim, o Fernando. Eu acompanho tanto ele no Instagram que parece que eu sou amigo dele. Com certeza. Isso aí, o pessoal dessa relação toda, a gente é muito próximo. E eu tenho um negócio comigo que quando eu saio, porque o fato de hoje muita gente me conhece. Às vezes eu tô num evento, o cara já chega contando história, conversando, como se eu tivesse encontrado ontem e a gente batendo uma... Aí eu dou uma parada pra pensar, eu falei, cara, esse cara me conhece do Instagram, porque não é possível, pra poder saber tanto da minha vida, e eu nunca vi esse cara na minha vida. Eu fico pelejando pra tentar lembrar o nome, aí eu falei, não tem como lembrar o cara, eu não conheço o cara. Porque na verdade nós somos muitos, né? Isso. Você é a nossa referência, né? Sim. E aí eu acho que assim, a agricultura evoluiu e aí as tecnologias vieram para ajudar a agricultura, né? A pecuária como um todo. E as redes sociais, elas aproximaram a gente dessa forma, né? Com a linguagem que o produtor precisa ouvir, com que seja mais
né, maleável ali o entendimento, mas as tecnologias, né? Hoje eu trabalho com tecnologia no mundo dos biológicos, você trabalha com a tecnologia digital, que aproxima todas as pessoas dos biológicos e das outras empresas também, né? Eu no ambiente assim, eu fico um pouco mais retraído, né? No ambiente off eu sou um pouco mais desinibido, mas eu tive uma experiência bastante legal, né, nessa vida de blogueiro. Olha. Mandar até um abraço para a Thaís Fittipaldi. Ela tem uma empresa que chama a Lia, que é uma empresa de recrutamento e seleção, que faz programas, contrata profissionais, mas ela tem um trabalho muito forte nos projetos de trainees com as companhias. Então ela contrata, mapeia todas essas pessoas e leva para as empresas e tal. Aí um dia ela me convidou, falou, cara, eu quero fazer uma ação no meu Instagram e tal, para você mostrar como é que é o dia a dia de um gestor comercial. Na época era gerente regional ainda. E aí foi meu não, eu fiquei o dia todo. Aí ela, né, me passou a senha do Instagram da empresa, né? Sim. E eu, né, acordei, fui fazer um exercício lá e tal, tô aqui, e fui. Aí coincidiu de ser na semana que a gente tava em reunião regional, então tava todo o time, eu fui durante os dias, falei, cara, achei muito legal, foi, e parece que abre assim, e no outro dia, cara, mas o que aí ela, acho que pôs, né, quem era a pessoa, o Instagram, mas no outro dia uma enxurrada de gente me adicionando, então eu falei, tadinho, eles viram tão hoje, né? E eu tô há 12 anos nesse meio do digital com o canal Rural Book e chamando a turma para poder participar, porque eu fui trabalhando isso aí, falei, cara, vamos participar, traz seu Instagram para poder levar um pouco do seu lado profissional também. Então eu venho trabalhando isso aí há alguns anos e mostrando o agronegócio através das redes sociais. E hoje assim, já é notório que o agronegócio depende também das redes sociais e vice-versa. Claro. Né? Acho que eu estava em Paulínia, em São Paulo, num encontro de líderes que teve lá um tempo atrás. Aí a gente estava lá no momento do happy hour da janta lá. Aí tinha dois caras do Rio Grande do Sul falando, nossa, olha o trabalho desse cara, ele fala de tudo e tal. Aí eu escutei a voz e falei, isso aí eu conheço, era eu? Os caras falaram, não, ele é parceiro nosso, é amigo da gente, estamos juntos lá de vez em quando e tal. O cara falou, é mesmo, cara, mas é muito legal o jeito que ele fala. Ele estava dando risada daqueles vídeos de gambiarra. Gambiarra. Esse aí é o vídeo que mais viraliza mesmo, essas gambiarras, essas confusões. E quando tem um Uno, então, hein? Tiver um Unozinho aí, então, o Uno tem que dar repercussão. É bom demais. Não, mas show de bola. Mas é isso aí, é trabalho. E a gente tem todas as redes sociais para você que quer seguir nosso canal, @ruralbook, você vai em tudo. Instagram, YouTube, TikTok, grupo de WhatsApp, tem ruralbook.com.br, onde a gente coloca todas as informações, notícias, então coloca tudo lá. Então é sempre importante ter todo mundo com a gente também. E você uma mensagem para os nossos pecuaristas e nossos agricultores, o produtor em geral. Que mensagem você passaria? Ou da agrobiológica, ou de vida? Já damos primeiro, né? Muito obrigada. Eu sei que o tempo aqui é bem resumido, né? E se a gente pudesse falar de biológico, de manejo como um todo, a gente passaria horas aqui falando, assim como a gente passa horas falando com o produtor. Então, assim, estamos abertos, né, a todo tipo de pergunta, todo tipo de dúvida. Hoje nós temos aí muita informação para passar para o produtor, né? A gente até brincou mais cedo aqui, né? Não é mais uma vendedora de água de batata, brincando, né? O que a gente costuma ouvir, mas realmente a gente tem investido em tecnologia, investido em estudo para trazer para a nossa região e regionalizar cada vez mais, né, os nossos dados, o nosso manejo. Eu acho que estava precisando, a agrobiológica vem com essa força, o Corel, o Felipe, que hoje é o nosso gerente regional, eles são assim muito abertos a qualquer tipo de conversa e de tirar dúvidas também. Então, não só a Anne, né, que fica sediada em Paragominas, atendendo toda a região, mas a equipe da agrobiológica como um todo está aqui para atender todas as demandas, né? E muito obrigada mais uma vez aí pelo espaço. Vamos continuar essa parceria que ela só tem dado certo. Com certeza. Bom, eu queria agradecer, né, mais uma vez aí pelo convite, a presença, e gosto muito de estar aqui na região e falar para os pecuaristas, para os agricultores que a gente é pioneiro, né, então a gente tem uma vasta experiência, líder no segmento on-farm, temos tecnologias exclusivas, né, que promove, diminui custo,
promove a eficiência agronômica dentro da estrutura, e quem tiver à disposição de conhecer, trocar uma ideia, né, a gente tem pessoas no time novas, pessoas que estão no mercado há mais de 15 anos, doutores, pesquisadores, que a gente está à disposição, né, para quem quer conhecer, trocar uma ideia de produto biológico, e o que a gente quer realmente é melhorar a eficiência agronômica dentro das fazendas, né, dar um incremento de produtividade com o menor custo possível. A gente sabe da dor de cada produtor, eu principalmente sei na pele, né, tem meu pai, fui criado nesse meio desde pequeno, então a gente se coloca à disposição, eu como pessoa, como empresa, né, a Anne também, como a RTV está aqui mais presente na região, mas estamos à disposição aí para trocar ideia, apresentar as companhias. Eu queria falar um negocinho que a gente esqueceu também, né, de tecnologias disruptivas. Nós, como a agrobiológica, estamos trazendo a Paterneg para o Brasil, né, que é uma empresa que faz análise metagenômica do solo. Basicamente, ela faz um extrato, né, um raio-x do solo ali, através de DNA, né, então não precisa estar o fungo, a bactéria, o nematóide vivo, ela consegue estratificar isso à base de DNA, que vai ser um grande aliado para os produtores para montar manejo. Ele vai conseguir, de fato, identificar as doenças, os nematóides, a concentração que aquilo está, para justamente diminuir, né? A gente fala que, eu acredito que o futuro da agricultura cada vez mais está na taxa variável, né? Que é o pessoal já usa bastante no calcário, no fertilizante, mas eu acho que até as aplicações vai partir para esse lado, porque é onde tem uma concentração maior de doenças, você, né, prioriza ali um volume maior de cauda, aqui tem menos, você prioriza menos, ou aqui não tem, você não aplica. Então a gente está trazendo, até convido mais uma vez a todos a participar do BioChoque, tanto na BioChoque quanto na Dinetec. Nós vamos fazer uma campanha expondo a metodologia, toda a análise, e quem quiser trocar ideia de agricultura sustentável, agricultura regenerativa, nós estamos aí à disposição. Show de bola. É isso aí. Então, prazerzão receber. E eu acho que a gente já vai também aproveitar o ensejo e convidar a turma para estar no Dinetec, né? Sim. Em fevereiro, né? Fevereiro aqui, 2025, em Dom Eliseu, se eu não me engano, no terceiro, era o terceiro Dinetec. Terceiro Dinetec aqui no Pará. Convidar vocês para visitar o stand da Agrobiológica. Nós vamos estar lá também com eles aí, conhecendo toda essa estrutura. Para conhecer a estrutura, a gente quer expor as máquinas, né, que a gente expõe, as tecnologias, e ter algumas palestras técnicas. Então, quem estiver passando por aqui, estiver na cidade, a gente convida a participar lá e depois fazer um momento de confraternização com a gente também. Ano passado você foi também. Participei todos os dias. Você tem um violeiro lá no ano passado. Violeirão arrumado. Bom demais. Então tá bom. É isso aí. Agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, e a porta está sempre aberta, o canal também, pode ficar à vontade para qualquer notícia, qualquer informação, e a gente vai em busca de mais informação sobre a agrobiológica, realmente, para a gente passar aqui nos nossos canais. Valeu? Obrigado. Valeu, tamo junto. Obrigado. Muito obrigado, tamo junto. Isso aí, moçada. Obrigadão a todos vocês. Agradecer também nossos parceiros aqui, o Sicredi, sempre presente com a gente. A Agriane, que é uma distribuidora do Amaru, nessa região norte, centro-norte aqui do nosso estado aqui, do nosso Brasilzão. E também agora a Agrobiológica está com vocês aqui também, está sempre aparecendo aqui, um grande parceiro nosso aqui presente. Obrigado a vocês também. Tamo junto. Valeu, moçada, aquele abraço, fica com Deus, até mais. Valeu, tchau, tchau.